Minha mãe me humilhou no jantar de noivado da minha irmã, na frente da família errada. A mãe do noivo ficou imóvel, me encarou e sussurrou. 3 palavras tiraram a cor do rosto da minha mãe. Meu pai falou como se comentasse o tempo. Já desistimos dela. Uma risadinha. Guardanapo no colo. O garfo parou no caminho até o prato, como se ele já tivesse repetido aquilo muitas vezes e nunca notado o silêncio depois. Dessa vez, a sala silenciou. Peguei o garfo e continuei comendo. A costeleta de porco estava boa. Boa o bastante para valer $40, como vi no menu do site quando Paige enviou os detalhes do jantar. Pensei por 3 segundos entre isso e o salmão. Escolhi a costeleta de porco e ia terminar de comer. A mulher à minha frente ficou totalmente imóvel. Catherine Ellsworth, com cabelo prateado em corte Chanel, blazer cinza e um Patek Philippe no pulso esquerdo que reconheci de uma apresentação a que assisti em uma sala de reunião no 42º andar em Chicago há 18 meses, colocou o garfo na mesa com precisão quase cirúrgica. Os olhos dela estavam em mim, não nos meus pais. E sua expressão mostrava algo que eu não via em um estranho há tempos. Aquela aritmética privada específica de alguém fazendo cálculos cujo resultado já conhece. Ela pegou a taça de vinho, deu um pequeno gole e a colocou de volta na mesa. Júlia, disse ela, com uma voz que fez outras 4 conversas pararem. Fale sobre seu trabalho de limpeza. Olhei para ela por cima da toalha branca, do pão quente e das 47 pessoas que de repente fingiam estudar seus pratos de entrada. Deixei o guardanapo de lado e contei para ela. Vou voltar 10 anos, pois nada faz sentido começando do meio. Sou Julia Holloway, tenho 37 anos e cresci numa casa de 4 quartos no subúrbio de Columbus, Ohio. Sou a filha mais velha de 2, em uma família que valorizava credenciais, julgando-as pela aparência em um cartão. Meus pais, Diane e Gerald Weston, não eram cruéis. Quero ser clara. Crueldade implica intenção, mas o que meus pais fizeram nunca pareceu intencional. Era como uma frente fria passando por um cômodo sem ninguém ligar o aquecedor. Não foi por maldade, mas porque esqueceram que você estava lá. Minha irmã, Paige, 4 anos mais nova, é diretora de marketing em uma farmacêutica média em Indianápolis. Ela tem mestrado em comunicação, um perfil no LinkedIn impecável e um talento para ser exatamente o que nossa mãe imaginou quando pensava para que serviam as filhas. Nós 2 não somos próximas. Somos educadas uma com a outra do mesmo jeito que países com histórias complicadas são educados em cúpulas internacionais. Com cuidado, formalidade, com nossos verdadeiros sentimentos guardados em pastas que ninguém abre. Eu não fui para a pós-graduação. Fui para Ohio State cursar administração, formei-me em 3 anos e meio com aulas de verão e aos 24 anos abri minha empresa de limpeza em uma Ford em 1999 usando uma lavadora de alta pressão comprada usada no Craigslist por $140. Chamei de Holloway Serviços Comerciais e mantive meu nome porque, mesmo aos 24 anos, queria que tudo estivesse ligado a mim. Minha mãe dizia às amigas que eu limpava casas. Ela não mentia, mas eu esquecia de corrigir. Faltava dizer quais casas. E o fato de as casas há muito terem virado hospitais, universidades, escritórios e tribunais federais. E as 283 pessoas na minha folha de pagamento, além das operações em 14 estados. Mas esses são detalhes. Minha mãe sempre gostou de manchetes. Quase não fui ao jantar. Paige ligou 6 semanas antes. Era domingo à tarde, a voz dela animada e cuidadosa, como quando quer algo sem pedir. Ela e Garrett Ellsworth estavam noivos, após se conhecerem há 14 meses numa conferência. Ela estava muito feliz, e queria que eu fosse ao jantar de noivado. O jantar foi no Clements, centro de Columbus, em 40 convidados e menu pré-fixado. O prato de costeleta custava $40. Aceitei por um motivo. Minha avó, Ruth Weston, 78 anos, tem coração fraco e agora usa cadeira de rodas, mas ainda dirige sozinha para a igreja aos domingos e diz que é um país livre quando minha mãe reclama. Ela é a única pessoa da minha família próxima que já me fez uma pergunta de verdade. Daquelas que vêm com uma continuação, daquelas que exigem ouvir de verdade, e não só esperar a sua vez de comparar. Aos 26 anos, a van quebrou na I-70 e liguei de um posto sem dinheiro para o guincho. Vovó Ruth atendeu e só perguntou quanto eu precisava e onde era o posto, sem dar sermão. Não mude de assunto dizendo que isso não teria ocorrido se eu tivesse um emprego de verdade. Ela só precisava de 2 informações para resolver. Me emprestou $800, que devolvi em 4 meses, e nunca mais falou nisso. Vim ao jantar só por causa da vovó Ruth. O primeiro alerta foi quando entrei. Minha mãe fazia o que sempre faz em festas. Circulava pelo cômodo, rotulando pessoas como bagagens. Tom, chefe dos bombeiros aposentado. Sarah, escola de enfermagem, primeira da turma. Marcos e Beverly, ele em finanças, ela dá aula na OZU. Sempre tinha um fato para exibir, um motivo para impressionar. Aproximou-se de mim na mesa de aperitivos, olhou rapidamente e logo disse: "Lá está a Carol." E foi embora. Peguei uma brucheta e pensei que estava tudo bem, até esperado. Sempre disse a mim mesma que ser ignorada pela minha mãe era normal, e aprendi a lidar com isso. Praticar algo por 37 anos faz você desenvolver técnica. Procurei a vovó Ruth, sentada perto da janela em sua cadeira de rodas, segurando uma taça de champanhe e com expressão desafiante. Ela segurou meu rosto ao me aproximar. "Você está bonita", ela disse. O que vindo dela tem um significado próprio. É o maior elogio que faz.
Você está com a sua cara. Você também. Eu pareço uma velha tomando champanhe que não devia. Não conte para sua mãe. Fiquei sentada um tempo com ela. Perguntou sobre a expansão em Nashville. Contei para ela no último dia de Ação de Graças, o único feriado que frequento por causa dela. Ela lembrou o nome da minha gerente de operações e perguntou se os contratos com a universidade seriam renovados. Ela ouviu minhas respostas. Observei a sala enchendo. A família Ellsworth chegou em grupo, o que já era um sinal. Eu só conhecia Garrett por fotos. 30 e poucos anos, cabelo castanho, sorriso fácil, e o tipo que cede lugar no transporte público discretamente. O pai dele, Robert, entrou como proprietário de imóveis, o que era verdade. Eles tinham uma empresa familiar de desenvolvimento de imóveis comerciais, terceira geração, no centro de Ohio, em expansão. Então Catherine Ellsworth entrou. Eu já a tinha visto antes, mas ela não sabia. Ela circulava pelo coquetel como uma jogadora de xadrez. Deliberada, eficiente, catalogando. Aperto de mão, contato visual, próxima pessoa. Ela percorreu o salão com a descrição determinada de quem avalia pessoas em ambientes profissionais há 30 anos e já não acha isso difícil. Então ela chegou até mim. Parou. Meio segundo. Talvez menos. Foi o tempo que alguém muito controlado precisa para processar o inesperado e decidir como agir. Vi claramente um lampejo nos olhos dela, não era bem surpresa. O reconhecimento íntimo de alguém que identificou um rosto. Ela segurou minha mão por mais tempo que as outras e disse: Julia, que prazer te ver aqui. Mantive a voz firme. Senhora Ellsworth, bom te ver também. Ela segurou meu olhar por um segundo além do aperto de mão. Depois foi cumprimentar vovó Ruth. Voltei para a janela. Minha taça de champanhe estava na mão e notei que apertava mais forte sem perceber. Ela sabe. Guardei isso e fui procurar meu lugar. Sentamos em uma mesa redonda. 12 pessoas. Paige e Garrett ao centro, meus pais ao lado deles, os Ellsworths do outro lado, vovó Ruth à esquerda e eu entre ela e uma cadeira vazia, depois ocupada por Catherine. Minha mãe passou a entrada repetindo o que fez no coquetel, mas agora com uma plateia atenta, circulando pela mesa como uma guia de museu. Aqui está Paige, formada pela Marquette, promovida e responsável pela reformulação da marca. Aqui está Gerald, 30 anos em seguros, um homem bom. Aqui está a tia Cindy, voluntária no hospital e mãe de um novo sócio. Ela ignorou minha presença, não pulou fisicamente minha cadeira. Ela simplesmente, a trajetória do rodada de apresentações dela, fez uma curva perfeita ao meu redor, como a água contornando uma pedra. Num momento, ela estava gesticulando para a tia Cindy à minha esquerda, e no seguinte já estava se virando para descrever alguém do outro lado da mesa, e eu fui cortada do circuito sem uma palavra. Robert Ellsworth percebeu. Ele é o tipo de homem que repara nessas coisas. Percebi isso nele como em certos executivos que conquistaram tudo, não herdaram. Observam o ambiente de outro modo. Ele me olhou e perguntou: O que você faz, Julia? Antes que eu respirasse, minha mãe se virou rapidamente, como quem já esperava essa pergunta. Julia faz trabalhos de limpeza. Um gesto de desdém, aquele movimento com a mão que vi centenas de vezes, sinalizando que o assunto está resolvido. Ela faz isso desde a faculdade. Debaixo da mesa, a mão da vovó Ruth encontrou a minha. Senti ela apertar minha mão uma vez, firme e deliberadamente. Eu apertei de volta. Olhei para Roberto Ellsworth e sorri, como quem diz: Eu sei, já vi isso antes. Está tudo bem. Ele não parecia convencido, mas deixou passar por enquanto. Encontrei um celular por acaso, mas não era o da Paige. Ele estava virado para baixo na mesa, como ela costuma deixar nos jantares. Ela herdou esse hábito do nosso pai, e sempre achei essa uma das melhores qualidades dela. Eu não buscava isso, nem procurava nada. Entre os aperitivos e o prato principal, alguém mexeu na mesa. Uma cesta de pães ou copo d'água, não sei, e o celular acendeu com uma notificação. Via prévia. 3 linhas e o nome do grupo no topo. Planejamento do casamento. Visível sem tocar em nada. Mensagem da minha mãe às 18h07, 2 horas antes do jantar. Seja o que for, não deixe a Julia falar do trabalho hoje. Os Ellsworths não precisam saber da faxineira da família. Resposta da Paige, 19h14, 1 hora antes. Já resolvi, apresentei ela como minha irmã de Indianápolis. Uma terceira mensagem abaixo dessa, cortada pela prévia. A tela ficou escura. Peguei meu copo de água, coloquei de volta sem beber. Seja o que for que você faça, não deixe a Julia falar sobre o trabalho dela. Fiquei repetindo essa frase na minha cabeça. Examinei como quem analisa algo já tocado, mas visto claramente pela primeira vez. A vergonha disso é que a arquitetura exige uma faxineira por trás, como se fosse algo que aconteceu comigo, não algo que construí. Pensei no meu gerente de operações, Darnell Rivera, com certificado Six Sigma Black Belt, que lidera nossa divisão de contratos hospitalares com precisão, algo pelo qual sempre fui grata. Pensei na nossa diretora de compliance, Priya Mehta, que veio da administração de saúde e refez nossos protocolos da OSHA em 2021. Refleti sobre expandir para Nashville, os 14 estados e o contrato de $3.800.000 conquistado há 18 meses ao apresentar por 40 minutos a 12 desconhecidos numa sala de reuniões onde eu nunca tinha entrado. Uma faxineira estava por trás de tudo. Coloquei meu copo na mesa sem ruído. Cruzei as mãos no colo e assisti ao prato principal chegar, sem falar com ninguém por cerca de 7 minutos.
Depois, minha mãe se levantou e fez um discurso impecável. Preciso admitir isso. Ela bateu a faca na taça de vinho com a confiança de quem já brindou várias vezes, silenciando a mesa ao redor, sorriu seu sorriso de plateia e começou a falar sobre Paige. 2 minutos inteiros sobre Paige, seu diploma, promoções e a elegância sob pressão, frase que minha mãe usou com o ritmo de quem já praticou. Sua bondade, ilustrada por uma história sobre Paige levando sopa para uma vizinha durante uma nevasca há 6 anos. Seu futuro, ilustrado por uma descrição de Garrett que era menos uma descrição de Garrett e mais uma lista de razões pelas quais Garrett era uma escolha apropriada. Ela não disse meu nome nenhuma vez. Vovó Ruth, à minha esquerda, olhava o prato com a expressão de quem prefere não falar. Roberto Ellsworth se inclinou à frente. E sua filha mais velha? Ele olhou para minha mãe e depois para mim. Julia está aqui também, certo? A pausa que se seguiu durou aproximadamente 3 segundos, o que é mais tempo do que parece. Vi minha mãe piscar, se recompor e recuperar o sorriso, como um gerador após queda de energia. Esta é nossa outra filha. Ela se virou pra mim do jeito que você se vira pra um móvel que está mostrando pra um corretor. Limpa casas pra ganhar a vida. Geraldo, sentado, fez uma risadinha acreditando ser inofensivo. Nós desistimos dela. Ninguém riu. 3 segundos de silêncio. Catarina Ellsworth, do outro lado da mesa. Ela colocou o garfo na mesa, lentamente, como um cirurgião. Olhou para mim e disse: Julia, me conte sobre seu trabalho de limpeza. Minha mãe interrompeu. Não é nada demais. Ela limpa casas. Mas ela insistiu. Quero ouvir da Julia. A frase caiu na mesa como cristal no mármore. Precisa. Limpa. Inconfundível. Minha mãe calou. Catarina Ellsworth me encarou, firme, esperando. Pausa breve. Se quiser mais histórias como essa, confira meu Spotify na descrição. Coloquei meu guardanapo na mesa. Agora, a questão de ser subestimada por muito tempo. Você desenvolve uma certa economia de palavras. Aprende a dizer exatamente o necessário e nada mais. Você não faz cena. Você não enfeita. Você evita dar revelações ao público, pois percebeu que elas acabam sendo lembradas como histórias do público, não suas. Já apresentei isso em salas de reunião, hotéis e até em salas de espera de aeroportos. O lugar muda, as palavras não. Sou dona de uma empresa de limpeza comercial. Atendemos prédios comerciais, hospitais, universidades. O sorriso da minha mãe era forçado. Ela faz parecer tão... Quantos estados? Catherine perguntou, ainda só me olhando. 14. O garfo do meu pai bateu no prato. Sua mão tremeu. Um gesto involuntário. Reação física que não se controla. Quantos funcionários? 2. 283. Até o mês passado. Paige virou a cabeça para mim devagar, do jeito que uma pessoa se vira quando percebe que o prédio do outro lado da rua de onde ela está pegou fogo silenciosamente. A mão de Catherine foi até a bolsa. O movimento foi calmo. Ela já tinha feito isso antes. Sabia exatamente onde o cartão estava. Ela tirou o cartão e o colocou sobre a toalha branca virado para cima no centro da mesa diante da minha mãe. Papel azul marinho, fonte limpa sem serifa. Passei 2 dias testando o slogan em voz alta no carro. Holloway Serviços Comerciais, excelência em cada detalhe. Minha mãe leu o cartão, os olhos percorrendo o texto. Vi o reconhecimento aparecer aos poucos no rosto dela, como quando você demora para identificar uma música fora de contexto. Primeiro o nome, depois o slogan, depois algum cálculo interno que eu não conseguia ver, mas podia perceber pela forma como o pescoço dela ficou rígido. Espere! A voz dela saiu mais baixa do que o normal. Você é ela? A expressão de Catarina permaneceu igual. Acho que você já sabe a resposta. Então, ela foi até a mesa, sem exageros ou teatralidade. Como alguém acostumada à atenção da sala fala quando quer ser ouvida. Minha empresa, Grupo Imobiliário Ellsworth, firmou há 18 meses um contrato anual de $3.800.000 com a Holloway Serviços Comerciais, envolvendo 47 prédios em 4 estados. Julia apresentou a proposta pessoalmente e sentou-se à minha mesa de reuniões. Ela respondeu a todas as perguntas que fizemos durante 45 minutos, incluindo 3 que foram feitas para serem difíceis. Ela olhou para minha mãe. Devo dizer, ela respondeu melhor do que alguns fornecedores que já estavam no setor há 30 anos. A cor sumiu do rosto da minha mãe, começando pelas bochechas. Passou para os lábios, depois para as mãos. Eu podia ver isso na base da taça de vinho dela, os nós dos dedos ficando brancos. A mão do meu pai continuava imóvel. Paige olhava para a toalha de mesa. Vovó Ruth olhava para Diane com uma expressão que tentei nomear por 37 anos, sem sucesso. Eu agora podia nomeá-la aqui, com uma clareza quase física. Paciência. A paciência calma de uma mulher que há muito tempo sabe da mentira e aguardou sem pressa que ela se esgotasse numa sala cheia. O silêncio durou tanto que uma garçonete apareceu na porta da sala, leu algo no ar e recuou. Minha mãe falou primeiro, como sempre faz. Bem, uma risada contida, tentando mudar o clima. Não acompanho todos os detalhes dos negócios dela. Ninguém espera isso de uma mãe. Diane, foi o Roberto Ellsworth. A voz dele não era ríspida, mas mostrava alguém habituado a encerrar conversas no momento certo. Acho que a sala pode aproveitar 1 minuto de silêncio. Minha mãe se calou.
Roberto me olhou. Sua expressão não era apenas de desculpas, mas de alguém que avalia pessoas há muito e está revisando uma dessas avaliações naquele momento. Analisamos seus contratos de Illinois, ele disse. Um gerente enviou seu relatório de conformidade no último trimestre. Só agora associei o nome. Lembro da solicitação, respondi. Na época não tínhamos capacidade, talvez agora tenhamos. Ele assentiu devagar, como quem faz uma anotação mental. Garrett, que ficou calado quase todo o tempo, com o silêncio de quem percebe que o jantar de noivado saiu do esperado, estendeu a mão e tocou a de Paige. Um gesto pequeno para dar firmeza a ela, acho, não à sala. Paige me olhou pela primeira vez naquela noite, mas seu rosto não mostrava o que eu esperava. Achei que veria algo parecido com a atuação da minha mãe. A rápida recuperação, a mudança de assunto e o desvio para a alegria. Mas o rosto de Paige mostrava algo mais cru e menos controlado. Se eu tivesse que resumir em uma palavra, seria vergonha. Não a de atuação ou de ser pega, mas a verdadeira, aquela que pesa no peito. O jantar não se recuperou como de costume. Todos terminaram de comer, os garçons voltaram e o vinho foi servido. Uma prima do Garrett contou sobre uma caminhada longa que ninguém escutou. Os sons da festa retornaram. Talheres, murmúrios e risadas ocasionais. Eram só sons de uma festa protocolar, não de uma que se recuperou de fato. Minha mãe tentou mudar o clima na sobremesa. Ela achou uma rara história elogiosa sobre minha infância, dizendo que sempre fui empreendedora, com barraca de limonada aos 7 anos, e que ela já esperava isso de mim. Ela contou a história em meio tom, direcionada principalmente para a tia Cynthia e uma prima chamada Beth. Aquele tipo de plateia pequena em que você pode reconstruir uma narrativa sem precisar se retratar formalmente. Eu não interrompi. Não comentei sobre a história da barraca de limonada, que ela nunca tinha contado antes e dizia ter feito $30 em uma tarde, o que acho exagero. Mas deixei passar, pois certas correções não valem a pena. Robert Ellsworth ficou por ali enquanto as pessoas saíam. Ele me abordou perto do guarda-volumes enquanto eu esperava meu casaco. A cadeira de rodas da vovó Ruth estava ao meu lado. Ele estendeu a mão e eu apertei. A investigação de Illinois, ele disse. Gostaria de agendar uma ligação, sem gerente de projeto. Vou pedir para minha assistente entrar em contato. Qual o prazo? Primeiro trimestre, se possível. Podemos fazer funcionar. Ele assentiu. Ele olhou rápido para minha mãe, do outro lado do saguão, pegando o casaco de costas para nós, depois voltou a me olhar. Foi bom te conhecer, Julia. Igualmente, Roberto. Ele se afastou. Virei-me para a vovó Ruth. Ela me observava de mãos cruzadas e expressão de quem escolhe bem as palavras. O que com Ruth significa precisão, não rapidez. Você sabia que ela estaria lá? Perguntou referindo-se a Catarina. Não, respondi. O sobrenome de Garrett é Ellsworth. Pesquisei. A empresa de propriedades. Eu sabia. Só associei Catarina a isso quando a vi na porta. Ruth ficou um tempo calada. O que sentiu ao sentar ao lado dela? Reflito como ela sempre pede. Tranquilidade, respondi. Acima de tudo. E então, quando mamãe começou a falar, eu simplesmente decidi que ia deixar acontecer. A boca de Ruth se curvou de um lado, não chegou a ser um sorriso completo. Ela usa uma expressão quando alguém confirma algo que já sabia. Disse que seu avô costumava falar isso. A verdade é preguiçosa e não precisa de ajuda. Só deixe em algum lugar visível e ela vai encontrar seu próprio momento. Eu a olhei por um instante. Eu sei que você sabia, eu disse, sobre o trabalho, sobre o quanto eu tinha. Eu sei que você sabia e nunca contou para eles. Ela disse que não era sua história para contar. O atendente trouxe minha jaqueta. Ajudei Ruth com a dela, arrumando em seus ombros. O saguão esvaziava. Os convidados passando pela porta giratória para o frio. Aquele dispersar característico do fim de festa, quando a comemoração já se esgotou. Paige me encontrou na porta. Ela se aproximou pelo meu lado esquerdo tão silenciosa que só notei quando já estava ao lado. Segurava o casaco no peito, não vestia. Os olhos estavam vermelhos. Não chorava, mas quase. Julia, eu vi as mensagens, eu disse. Eu disse sem raiva. O grupo de mensagens. O celular acendeu na mesa. Ela ficou parada. Não vou conversar hoje, mas quero que saiba que vi as mensagens. Qualquer versão dessa noite que você criar, saiba que vi as mensagens. Ela abriu e fechou a boca. Vesti o casaco, beijei vovó Ruth na bochecha. Quinta-feira? Perguntei. Quinta-feira, ela confirmou. Traga um café bom, não de posto. Nunca trago café de posto pra você. Em 2019, você trouxe algo de um posto. Era um Starbucks no posto, é diferente. Mas tinha gosto de posto. Sorri e me endireitei. Passei pela porta giratória para o frio de fevereiro e parei na calçada, sentindo o silêncio que surge após deixar algo pesado para trás.
6 semanas depois. Ellsworth Property Group assinou carta de intenções com a Holloway Serviços Comerciais para 11 prédios na região de Chicago, podendo expandir para portfólios em Ohio e Michigan até o terceiro trimestre. Meu diretor financeiro, Conrad Phelps, contador certificado com 22 anos em finanças, disse que era a carta de intenções mais limpa que já viu em 2 anos. O contrato anual era de $2.100.000, podendo aumentar em 900 mil com a opção. Não estive na assinatura. Eu tinha uma revisão operacional em Nashville naquele dia, e Darnell cuidou da reunião em Chicago com nossa vice-presidente de desenvolvimento de negócios, Keisha Torres. 8 anos em serviços comerciais, ex-diretora regional de uma concorrente nacional. Saiu após nossa oferta que chamou de decisão mais fácil da vida. Depois, enviaram uma foto. Keisha segura a pasta assinada e Darnell sorri. O contato de Chicago na Ellsworth é Marcus Webb, diretor de projetos, apertando a mão da Keisha. Salvei a foto em uma pequena pasta no celular para coisas que quero lembrar. Sou seletiva. 3 dias após o jantar, minha mãe ligou, mas deixei cair na caixa postal. A mensagem dela durou 4 minutos. Sei disso porque observei o contador enquanto decidia se ouviria. Apaguei aos 3:47 não por raiva. Apenas porque eu sabia, com uma certeza que parecia mais aritmética do que emoção, que eu já sabia o que estava na mensagem. E nada daquilo era novidade. Meu pai não ligou. Paige mandou uma mensagem uma vez, 2 semanas depois do jantar. A mensagem foi mais longa que o habitual, diferente das comunicações resumidas e cuidadosas que trocamos. Ela falou do grupo e pediu desculpas. Ela disse coisas que achou que deveria ter dito anos atrás, e talvez devesse. Talvez um dia eu esteja pronta para ouvir. Li a mensagem 3 vezes, ainda não respondi, não sei o que dizer. Estou pensando. Vovó Ruth foi ao escritório em março, sem sugestão minha. Ela ligou numa terça dizendo que queria conhecer meu trabalho. Concordei e mandei um carro, pois é difícil estacionar perto do prédio. Ela chegou de cadeira de rodas às 10 e eu mesma fiz o tour. O andar de operações, sala de gestão de contratos e centro de treinamento, onde fazíamos uma certificação de segurança naquela manhã. 12 contratados, treinadora Esperança, guiando-os pelos padrões da OSHA com paciência e clareza que admiro há 3 anos. Ruth sentou-se na porta da sala de treinamento e observou por 5 minutos. Ela me acompanhou ao escritório, sala de canto no 3º andar, com grandes janelas e o horizonte baixo e cinzento de Columbus. Tão meu. Preparei para ela um café dos bons na máquina ao lado do aparador, não daqueles de posto. Ela sentou, segurou a xícara com as 2 mãos e olhou a sala. A foto do time de Nashville, o quadro branco repleto de rabiscos que Conrad acha ilegíveis e eu chamo de sistema. A bandeja na mesa com itens importantes e uma caneta da faculdade. Um clipe de papel que a vovó Ruth entortou em forma de estrela quando eu tinha 7 anos. O que ela nega, mas guardei por 30 anos. Ela olhou para o clipe e para mim. Sabe o que sua mãe me disse depois do jantar? Ela disse que não fazia ideia de que isso tinha ficado tão grande. Chamou de ficado, como se tivesse acontecido com você. Não aconteceu, disse Ruth. Você construiu isso. Olhei para o horizonte. Eu sei, eu disse. Eu sei que você sabe, disse Ruth, tomando café. Queria dizer isso aqui nesta sala. Ficamos sentadas em silêncio, aquele silêncio confortável de quem te conhece desde sempre.